Estamos na live, estamos online, pessoal. Vamos entrando com essa música maravilhosa. Vou pôr bem alto, que é para vocês curtirem um pouquinho. Enquanto vocês entram, eu vou tomando aqui meu café. Olha que música linda. Quem conhece Ho'oponopono, comenta aqui comigo. Ho'oponopono limpa memórias de tristeza. A nossa live de hoje nós vamos falar sobre luto. Quem aí tá sofrendo por luto? Olha que música linda, nem vou falar nada, só pra vocês ouvirem. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me deixa cego, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. se esqueço de que somos um. Vamos entrando, pessoal. Vou fazer a leitura do campo com vocês. A leitura do campo morfogenético. Bom dia, Francisca, Neide, Maria, Luiz. Tomando um cafezinho aqui, porque com essa chuva... Tava chovendo granizo agora aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Não consigo me ver, ainda acredito que preciso sofrer. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, Me perdoe, te amo, sou grato. sinto muito, me perdoe, te amo. Vamos esperando vocês entrarem, pessoal, com essa música maravilhosa, limpeza energética, tá? E eu vou fazer aqui a leitura do campo, vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Pensei que era propaganda, mas não é não. E eu tô aqui olhando pro meu gato que tá aqui em cima, querendo fazer arte. Acolho que não quero ver, ou se vejo algum mal em você. Escuta a letra dessa música, gente, é sério. Só um pouquinho até aqui, ó, tomar meu café. Já tomou café hoje? Eu só tomo café depois das 11 horas, que é a hora da live aqui com vocês. Sou grato, Bom dia, Maria. endosso que não é real. Pessoal, quem for entrando, já quiser deixar pergunta, pode deixar, tá? Porque daí vai ficar na fila. Que aí vai ser o primeiro a ser respondido, tá bom? Bom dia, Cat. Bom dia, Rui. Te amo, Quem for entrando e quiser deixar a pergunta, já pode deixar que vai ficar na fila, tá bom? se não lembro que sou infinito. Bom dia, Ana. Ó, é a Bela. Bom dia, Bela. Ontem eu vi sua live. Até te acompanhei um pouquinho, tanto que deu. Fica aqui com a gente. Eu tô aqui com essa música, tomando café. Você viu que caiu granito, ô Bela? Acabou de chover aqui na minha varanda. Muito Se granito. a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me Bom dia, pessoal. Vamos entrando. Bom dia, Eva. Olha que música linda que eu coloquei pra vocês hoje, Eva. Pra harmonizar nosso ambiente. sou grato. Bom dia, Tanila. Primeira vez na live. Fica aqui com a gente, eu vou responder perguntas de vocês, tá bom? Do campo morfogenético. Bom dia, Eva. Bom dia. Vamos curtir a live, pessoal? Eu nem coloquei meta pra hoje, sabe por quê? Bom dia, Tanila. Bem-vinda, querida. Eu tô vendo que você entrou pela primeira vez. Fica aqui com a gente que eu vou responder perguntas. Inclusive, quem quiser deixar pergunta, gente, pode deixar, porque daí vai ficar na fila. Ontem eu não consegui responder todo mundo, tá? Então, se você pergunta primeiro, você tá na frente. Já vou começar a responder. Eu vou abaixar aqui, que a música tá alta. Quero começar a falar com vocês sobre o tema dessa live de hoje. Também vou responder as perguntas. Vai deixando aí que daqui a pouco a gente começa a responder. Mas o tema de hoje é sobre luto, gente. Ontem
A gente teve uma menina aqui na live, eu não lembro o nome também, não vem ao caso, que ela perdeu o esposo, certo? Ela perdeu o esposo. E daí ela perguntou pra mim, eu vou tirar a música, gente, ontem eu falei isso, vou falar de novo pra quem tá novato aqui na live. Eu sou TDAH e eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô falando com vocês e ouvindo a música alta assim, meu raciocínio foge, sabe? Eu não consigo ter dois focos. Então, vou tirar a música, tá? Na hora que a gente for dar uma relaxadinha, uma meditação, eu ponho de novo. Então, ontem na live, ela perguntou como ela podia ajudar o esposo dela que tinha sido assassinado. E aí, gente, me veio aqui, a gente abriu o campo, respondi as perguntas dela e tal, mas aí me deu um tema pra live, que foi o quê, né? A importância da nossa tomada de consciência, da expansão de consciência, de sair da caixinha, sabe? De parar de acreditar em tudo que nos falaram até hoje e começar a questionar. É por isso que eu tô fazendo com vocês aqui a leitura do livro As Cartas de Cristo. Inclusive, pessoal, quem quiser comentar aqui comigo, se quer que eu continue com essa leitura, porque ontem eu recebi um feedback do meu marido falando assim que é chato eu ler na live. Primeira vez aqui, Alexandra. Bom dia, Alexandra. Fica aqui com a gente que você vai gostar da nossa live, tá? Eu vou responder perguntas do seu campo morfogenético e também tô aqui perguntando o pessoal que já entra na live há mais tempo. É o seguinte, eu tô lendo com vocês o livro. Pode responder pra mim também, viu, Eva? Bom dia, Alexandra. Muito bem-vinda à live. A Eva que tá aqui há mais tempo. Quer que eu continue com um pequeno trecho do livro para comentar com vocês o livro As Cartas de Cristo ou não, Eva? Meu marido falou que é chato. Eu, na minha opinião, é simplesmente o livro mais incrível que já escreveram na face da Terra. Esclarece todas as nossas perguntas, nos mostra como que o universo foi criado, quebra dogmas e paradigmas que a gente aprendeu nas religiões até hoje. Eu sei, gente, eu sei. Deixa eu deixar meu cafezinho aqui. Eu sei que muitas pessoas estão muito confortáveis dentro das suas religiões. Eu não tô aqui para questionar a religião de ninguém. Acontece que se você é aquela pessoa que tá com a cabeça cheia de dúvidas, que tá sofrendo por um luto, que é o nosso tema de hoje, e não encontra respostas plausíveis para sua dor, entendeu? É porque chegou a sua hora de questionar suas religiões, sua igreja, seja o que for. Ah, eu não quero, vai contra os desígnios de Deus. Ok, você quem sabe. Acontece que se você quer saber, se você está pronto para enfrentar isso, essa live é para você. Porque aqui eu falo de espiritualidade, gente. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Entendeu? Não tem nada a ver com religião. Preciso responder uma mensagem que tá aparecendo no meu WhatsApp aqui urgente. Desculpa, pessoal, mas eu já converso com vocês. Espera aí. É a minha prima agora. Ela tá aqui me perguntando que hora que é a live. Agora, no TikTok. Entra aí. Eu tô pedindo minha prima pra entrar na minha live, porque, gente, ela é psicóloga, tá? Ela é psicóloga formada, tal, trabalha no Brasil e tudo. Então, eu quero demais ela aqui na minha live. Entra na live, Rosângela. Ela mandou de novo. Ai, entrou! Gente, pensa na minha alegria ter essa pessoa aqui. Rosângela, minha querida, bem-vinda. Pessoal, olha para vocês verem como que o sangue une, mas o amor une muito mais. Essa menina aqui que tá na live, Rosângela, ela é o amor da minha vida. Ela sabe o quanto eu sou apaixonada por ela. E eu gosto demais de ter você aqui, Rosângela. Já fica animada só de você estar aqui comigo. E aí também, quando o pessoal perguntar, você pode responder como psicóloga, tá? Que você é, e eu te agradeço. Me ajuda aí a subir essa live, gente. Também te amo muito. Esse amor é muito recíproco, cara. Desde criança, né, Rosângela? A gente cresceu junto. Ai, aqui, gente, a Eva tá falando que ela ama a leitura que eu faço aqui do livro das Cartas de Cristo. Gente, esse livro eu falo toda live e vou repetir em todas as lives. Ele é uma bomba atômica. E teve uma menina que fez um comentário aqui, deixa eu ler o comentário dela, ela era pastora, a Érica, fez um comentário. E eu quero falar, ó, fui pastora, mas eu descobri que minha espiritualidade vai muito mais além da responsabilidade. É isso, Érica, é isso.
Entendeu? Você ser espiritualizado não tem nada a ver com religião. Pensa comigo, gente, ninguém vai ficar para raiz. Tem 4 parâmetros aqui que eu quero falar com vocês. Como é que é a natureza? Nasce, cresce, reproduz e morre. O que o homem está livre de fazer? Só esses 2 aqui do meio. Crescer e reproduzir. Porque talvez não cresce porque morreu e talvez não reproduz porque não quer ou porque não pode, ok? Só que nascer e morrer... Obrigada pelo Hertman, Ellen. Obrigada. Concorda comigo, meninas? Vamos fazer esse parâmetro de novo? Nasce, cresce, reproduz e morre. É assim que a gente aprende na escola, não é assim? Nascer, nós nascemos, pronto, não tem jeito. Aí crescer, talvez não cresça. Reproduzir, talvez não reproduza. Mas morrer, vamos. Um dia vamos. Então, como que você passa todo esse espaço entre a vida e a morte sem questionar se você está no caminho correto? E aí você acredita que você vai morrer e vai ficar dormindo no além sem fazer nada. Se nem a natureza para em nem um segundo. Se botarmos um microscópio, tá ali, ó. Até os vermes, eles o tempo todo funcionando, trabalhando. E o ser humano, que é o ser mais evoluído, como se diz, né? Até onde a gente sabe, né? Que existe, ele morre e fica parado, dormindo no além. Gente, poxa vida, vamos parar com isso. Vamos questionar. Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando aqui, tá bom? Vocês não têm que acreditar em nada que eu estou falando aqui. Você tem que buscar as suas próprias respostas. Você tem que estar aberto a questionar e não aceitar o que alguém acha que é maior que você falou. Falou na igreja, falou no centro espírita, falou seja na religião que for. Vai ler, vai estudar, vai procurar respostas. Entendeu? E aí você fica ali paralisado no que o outro te falou, não questiona, não pergunta, e aí você sofre um luto terrível. Bom, beleza, então, Fran, então você é espiritualista, então você não sofre com a morte, não. Pô, aí já tá pedindo pra eu ser santa, né, gente? Aí nem tanto. Não é isso que eu estou falando. Só que uma pessoa espiritualizada, entendeu? Uma pessoa que tem um certo conhecimento sobre como funciona a vida e a morte, vocês concordam comigo que ela tem uma estrutura emocional melhor para lidar com esse luto? Algo do tipo, ó, quem morreu foi o corpo, não foi o espírito, certo? Outro detalhe, existem muitas moradas na casa do meu pai. Essa palavra foi dita pelo homem mais lindo, maravilhoso, inteligente, soberano no meu coração, Jesus, certo? Foi ele que disse, existem muitas moradas na casa do meu pai. O que vocês acham que ele quis dizer com isso, gente? Que Deus, o ser mais inteligente que existe, que é o criador de todas as coisas, ele criou a terra, o ser humano e falou, pronto, só isso que eu vou fazer, não vou fazer mais nada, agora eu vou dormir. Pensem comigo. Não, gente, ele cria universos o tempo todo, o universo ele é infinito, existem milhares, milhões, bilhões, imensuráveis e incontáveis casas do nosso pai que é quem? O criador de tudo que existe. De tudo aquilo que eu posso ver e de tudo aquilo que eu também não posso ver, mas que eu posso sentir. E para sentir, basta querer. Ok? Então, quando você encara o luto, que você encara a morte, eu não estou invalidando a sua dor. O que eu estou aqui, esse meu trabalho é o quê? É te mostrar que essa dor, você vai primeiro viver essa dor, talvez por 1 ano, no máximo, tá? E aí depois ela vai amenizando devagarzinho. Por quê? Porque você é uma pessoa que lê e acredita e expandiu a sua consciência ao ponto de entender que aquele ser que você ama, ele ainda existe. Ele ainda vive. E ele está em uma outra esfera, numa dimensão que você não pode vê-lo, mas que ali ele vive. E ele continua te amando da mesma maneira. Vocês concordam comigo que olhar dessa forma traz alento pro coração? O nosso amado Chico Xavier, gente, eu não sou kardecista, eu não sou espírita, tá? Mas eu amo a doutrina espírita. Se tiver alguém que é espírita aqui, comenta comigo. Eu amo, eu leio livros espíritas, eu gosto. Mas o nosso amado Chico Xavier, se alguém de Portugal não conhece, pesquisa.
Chico Xavier, o médium brasileiro. Gente, tem 2 filmes dele que eu sou simplesmente apaixonada. As Mães de Cristo. As Mães de Cristo, olha eu viajando, eu tô com o Cristo tanto aqui na minha cabeça que eu tô falando errado. As Mães de Chico Xavier. Esse livro, ele foi montado em filme depois. Ele é tão forte, gente. Ele traz tanto alento para as mães que tanto sofrem. Gente, não existe dor pior para uma mãe do que perder um filho, né? E aí o filme... Ô Eva, escreve aqui para mim, pro pessoal, você que gosta de estar aqui comigo e de interagir. O filme do Chico Xavier, ele se chama As Mães de Chico. E ele tem no YouTube, tá? Porque eu não sei se ele vai ter na Netflix, não. Gente, assiste. Desde os 3 anos que nós somos amigas, irmãs, parceiras, confidentes, tudo, né? Bom dia, Miguel. Pode sim, gente. Deixa a pergunta que eu já vou abrir o campo das perguntas, tá bom? Vou ter promoção profissional e aumento de salário? A sua pergunta será respondida. Fica aqui na live comigo, gente. A sabedoria começa pelo início da dúvida. Com certeza, Ellen, com certeza. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou ter promoção profissional e aumento de salário. Essa pergunta já tá aqui para mim. O Miguel vai ser o primeiro, tá, Miguel? Você vai ser o primeiro. Por isso eu estudo muito, despertei para a minha espiritualidade. Nossa, você não sabe tanto que eu fico feliz de ler isso, Érica. É isso. Aí você vai lendo, vai estudando, vai crescendo e transborda. Tudo que a gente aprende, a gente transborda. Quer dizer, a gente passa para frente. Não pode estacionar, senão fica lodo, parado, fedendo, tá? Claro que você não vai impor isso às pessoas, mas igual aqui, eu tô aqui na minha página, no meu canal, falando de espiritualidade. Quer dizer, quem quer ouvir vai estar aqui comigo, faz a mesma coisa, começa a transbordar, tá bom? Bom dia, minha querida Emily. Eu também tenho um nome tão difícil, desculpa eu não consegui falar seu nome direito. Essas nossas mães, né, inventam uns nomes difíceis pra gente. Como que é essa leitura? Ellen, é o seguinte, eu sou consteladora familiar, ok? Então, eu abro o campo aqui da sala de quem tá aqui comigo, de quem quer saber alguma pergunta sobre seu campo familiar. Então, a pessoa vai caminhando na vida e aí começa a travar. Financeiro, obrigada pela rosa, Fernanda. Gente, quem quiser mandar rosa, chapeuzinho, esses trenzinhos aí do TikTok, eu agradeço. Respondendo a sua pergunta, Ellen, o que acontece? A pessoa começa a perceber que a vida dela tá travada, que ela repete padrões, que ela tem dores que ela não sabe de onde vem, dor na alma, dor física, entendeu? São problemas. Isso é o que aos olhos da constelação familiar? São emaranhamentos. Esses emaranhamentos é porque a gente tá emaranhado, a gente tá vinculado a um sistema energético, vou falar assim que é para vocês entenderem melhor, da nossa família. Lembra que tá lá na Bíblia, assim, que a gente poderia herdar traumas e doenças e não sei o quê, não sei quantas gerações pra frente, não sei quantas gerações pra trás e não sei o quê, é um negócio assim? É bem por aí. E eu falo desse jeito assim, não sei o quê, é porque eu não sou leitora da Bíblia, tá? Mas eu sei de muitas coisas da Bíblia por conversar com as pessoas e acabo interagindo. Então é isso. Essa leitura, ela vai te responder, o seu campo familiar vai te responder referente a esse problema que você está enfrentando ou algo que você esteja querendo destravar. Por exemplo, o Miguel, ele perguntou se ele vai ter a promoção profissional e o aumento de salário que ele deseja. A gente vai ver agorinha o que o campo energético, o campo familiar dele responde, tá bom? É assim que é essa leitura, beleza? Deixa eu só ver mais alguns comentários aqui. Eu vou abrir o campo, vou responder para vocês, mas também quero falar do livro. Gente, é minha missão falar desse livro, As Cartas de Cristo, tá? É minha missão de vida. Então, eu não posso fugir dela. Quando eu fujo dela, a minha vida emaranha. Eu não sei porquê, mas eu só sei que é porque eu acho que eu saio do ritmo do meu crescimento. Eu acho que é por isso. E a Eva anotou aqui pra vocês o filme do Chico Xavier, que chama As Mães... Não é As Mães de Cristo, Eva, desculpa, eu falei errado. É As Mães de Chico. As Mães de Chico Xavier, tá? Escreveu errado. Arruma, por favor, assim que você conseguir. Eu vou esperar ver como funciona as perguntas e depois eu faço uma pergunta. Tá bom, só que tem uma fila, tá?
Tem uma fila. Eu vou responder de acordo com essa fila. Como eu faço para me livrar disso? Deixa eu ver. De que você falou, né? Eu quero. Pode ser? Pode sim, Fernanda. Pode perguntar. Eu expliquei como funciona, Cirlane. Você entendeu? Eu tinha... Ai, gente, tem hora que eu clico no lugar errado. Eu tinha um muro com meu pai. Fiz uma sessão com um profissional. Sumiu o dinheiro e... Sumiu. E o dinheiro voltou. Ai, meu bem, desculpa, mas eu não consegui entender, não. Deixa eu ler de novo. Eu tinha um muro com meu pai. Muro, é isso mesmo? Um muro de divisão de casa? Fiz uma sessão com um profissional. Sumiu e o dinheiro... Não deu pra entender. Bom dia, João Batista e Tatiana Santos. Ficam juntos? Tatiana, deixa eu te responder uma coisa. Não é tarô, não é pergunta de tarô que eu faço aqui, tá bom? É leitura do campo da família da pessoa. São problemas e coisas relacionadas à pessoa, à própria pessoa, tá bom? As mães de Chico, tá certo. Bom dia, Fran. Posso entrar na fila? Pode sim, Carla. Põe sua pergunta aqui e eu vou tentar responder, tá? Isso é sobre constelação familiar, tá bom? É sobre constelação familiar. Fernanda, pelo que eu entendi aqui, você é a terceira da fila, ok? Então, põe a sua pergunta aqui direitinho, que eu não entendi essa pergunta, tá bom? Gostaria de saber a energia do novo casamento, por favor. Ok, essa pergunta com o casamento dá certo sim, tá? O campo responde. Tá ok. Gente, olha só. Primeiramente, me escreve aqui na tela, por favor. Deixa eu tomar meu café frio. Já esfriou meu bichinho. Escreve aqui na tela, por favor, uma página, porque como eu disse pra vocês, é minha missão. Eu quero ler, eu preciso passar isso pra vocês. Uma página de entre 150 e 250. Vamos lá. 100 páginas no meio. Escreve aqui na tela pra mim, pra eu abrir aleatoriamente na página que vocês vão falar pra mim, do livro das Cartas de Cristo. Não vou me alongar, eu vou ler um parágrafozinho com vocês e comentar, e depois eu vou responder todas as perguntas que estão aqui, ok? De vocês. Vou abrir o campo da sala, que a sala somos nós aqui. Todos que estão na sala estão me permitindo entrar no campo de vocês como consteladora, certo? E eu vou responder as perguntas de vocês. Mas primeiro, eu peço que vocês curtam a live. Se quiser enviar presentinhos aí, vocês enviam. Curta a live para subir. A energia é de troca. Lei do equilíbrio, lembra? Eu sempre falo com vocês. Dar e receber. E eu preciso cumprir a minha missão de ler um parágrafo desse livro e comentar ele com vocês. Escreve aqui na tela, por favor, para mim, Eva, por amizade nossa aqui. Estamos lendo o livro As Cartas de Cristo. Quem vai colocar aqui a página entre 150 e 250? O pessoal colocou antes, mas então eu vou acatar. Quem respondeu primeiro foi a Carla, página 72. Eu vou pôr a página 72, então. Porque às vezes a gente quer uma coisa, né? Mas o universo quer falar outra. Ele colocou na página 72. Ah, e ele tá falando sobre um caso que aconteceu aqui. Gente, esse livro é muito fantástico. Eu vou ter que voltar. Carla, você pediu a página 72, mas ele é uma história que Jesus contou aqui. E eu vou contar pra vocês, porque ela é muito bonita, essa história. Ele tá falando aqui sobre o dia da Santa Ceia dele. Olha pra você ver, Carla, alguma coisa tem a ver contigo, tá, Carla? Presta atenção. Que ele tava na Santa Ceia com todos os discípulos lá sentados com ele. E aí, ele percebeu que todo mundo falava muito de sangue. Aqui, ó. Deixa eu pegar bem na parte da página 70 que vai cair. Eu vou ler, tá? Pessoal, fica aqui comigo, esse livro é fantástico demais. E quem quiser ele pode me chamar no privado que eu envio, tá? Eu não desejo voltar profundamente à consciência daquela noite, porque eu senti grande tristeza por ter que deixar os meus discípulos que tinham me servido tão bem. Com a tristeza, todos os meus temores e conflitos reapareceram.
Tive momentos de profunda autopiedade. Senti que ninguém compreendia o que havia procurado fazer pelo meu povo e o sacrifício que estava disposto a fazer por ele. João estava contando uma expressiva história sobre a última noite dos israelitas no Egito, antes que escapassem para o deserto. Falava das instruções de Moisés ao chefe de cada família para que matassem um cordeiro sem mancha, que cozinhassem de certa maneira e pintassem com aquele sangue as portas das moradias israelitas, porque naquela mesma noite viriam os anjos para matar todos os filhos primogênitos dos egípcios e o seu gado. Com vivacidade, recordou a agitação dos egípcios ao despertarem e encontrarem o primogênito de cada lar ensanguentado, sem que nenhum deles tivesse feito nada para salvá-los. Era o tipo de história horrível que eu rejeitava por não ter nenhum valor para a pessoa que buscava a verdade espiritual mais elevada. Eu me perguntava até que ponto meus discípulos realmente tinham entendido quando eu falava de seu Pai Celestial e seu amor pela humanidade. Como podiam entusiasmar-se com o pensamento de anjos matando os primogênitos do Egito, quando eu tinha dito com toda a clareza que Deus, o Pai, era somente amor? Mas os judeus sempre haviam se preocupado com o derramamento de sangue para redimir os seus pecados. Até mesmo Abraão, o fundador da nação israelita, convenceu-se de que deveria levar o seu único filho ao deserto e matá-lo, e oferecê-lo em sacrifício a Deus. Um pensamento pagão e revoltante. Pensei nos sacrifícios de animais no templo. Amando a todos os seres vivos da criação como eu amava, esta prática era para mim uma abominação. E agora eu estava a ponto de ser levado para a morte, porque tinha me atrevido a pronunciar as palavras da verdade. E quando eu considerava o tão pouco do meu conhecimento que tinha conseguido transmitir, perguntava-me por que tinha sido enviado a tal missão. Nesse livro, gente, ele fala de todo o sentimento dele durante a vida dele. E no início do livro ele fala: somente uma pessoa pode falar de si mesmo com propriedade. E essa pessoa sou eu mesmo. Por isso que eu acredito que Jesus escreveu essas cartas, entendeu? Eu senti de repente um estremecimento de ressentimento e raiva se entrelaçar aos sentimentos habituais de amor para com aqueles homens. Com certo cinismo, perguntava-me que sinal poderia deixar que fosse uma recordação eficaz para que os meus ensinamentos retornassem às suas mentes quando eu já não estivesse mais aqui. Entre eles, se podiam esquecer tão rapidamente todos os meus ensinamentos sobre o amor do Pai e desfrutar a horrível história da Páscoa, enquanto eu ainda me encontrava na mesma sala com eles, de que se recordariam quando eu morresse como um malfeitor na cruz? A mais desprezível das mortes. Depois pensei que, se o derramamento de sangue os comovia tanto, daria a eles sangue para que se recordassem de mim. Com essas reflexões irônicas, apanhei um pão, parti, passei aos meus discípulos e disse que o comessem. Comparei o pão partido com o futuro de meu corpo partido e pedi que repetissem a partir do pão e o distribuíssem em lembrança do sacrifício do meu corpo para trazer a verdade sobre Deus e a verdade sobre a vida e a verdade sobre o amor. Percebendo que eu estava com um humor estranho, pararam de comer, escutaram, pegaram o pão e comeram em silêncio. A seguir, tomei minha taça de vinho e a entreguei, dizendo que cada um deveria beber dela, posto que era o símbolo do meu sangue que logo seria derramado, porque tinha me atrevido a trazer a verdade da existência. Vi que meu tom de voz tinha tocado a alguns deles. Sobriamente, cada um tomou o gole e depois passou a taça para quem estava ao seu lado. Mas ainda não diziam nada. Percebiam que eu estava sério e que já não toleraria mais discussões. Então eu disse que um deles me trairia. Em segredo entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura consequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levaria a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele. Está falando de Judas, tá, gente? Mas guardei esses pensamentos só para mim.
Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminações por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez, perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu fosse. Perguntavam-se qual seria seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se, ninguém voltaria a confiar no que dissessem. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante da minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer, pois sua própria segurança, pois deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles. Nossa, até dói meu coração. E a minha crucificação. Jesus pediu que os discípulos abandonassem ele, sabe? Os discípulos não, Ai, gente, os profetas lá. Gente, os profetas não, gente. Me ajuda aí, gente. Eram os... esqueci. Sugeri que depois da minha morte se dispersassem e voltassem para Galileia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e tudo o que eu desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão até a resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer com eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Gente, onde vocês já ouviram escrito Jesus falando sobre o que ele sentiu naquele momento? Vocês estão vendo que tanto que ele ficou triste por perceber que ele não seria consolado, né, naquele momento difícil, nem pelos seus profetas, pelos seus discípulos, nem eles, né? Nossa, como era duro o coração do humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes da humanidade pudesse ir mais além da sua própria dor e sofrimento para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com os outros desafortunados que encontrassem numa situação pior do que a deles. Até hoje, né, gente? Passou 2000 anos e a gente ainda faz, né? A gente ainda é intolerante. Bom, vou pular um pouquinho, senão vai ficar uma leitura muito longa. Deixamos o salão até que o Monte das Oliveiras, aí ele foi para... Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado de julgamento da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz, o meu espírito retirou-se de meu corpo torturado. Fui levado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal, para continuar a obra de uma alegria e contentamento que está muito além de qualquer coisa que a condição humana possa reconhecer. Pessoal, eu não vou me aprofundar na leitura do livro. Ele é muito profundo. É você que tem que ler. É você que tem que meditar em cima, tá? A leitura dele aqui leva tempo, ok? Mas eu vou aqui indicar para vocês novamente. Lá no canal do YouTube, o vermelhinho, o pessoal fala que não pode falar direitinho aqui, que o TikTok não gosta. Vai lá, tem o audiolivro. Você pode ir lá lavar sua louça, arrumar a casa, fazer suas coisas, ó, com um fone de ouvido e vendo a leitura que eu fiz. Tá bom? Agora eu vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu voltar aqui para saber quem é o primeiro. Bom dia, eu entrei bem esse ano, mas as coisas começaram a desandar. Pode ser meu campo energético? Pode ser, com certeza. Deixa eu vir aqui no primeiro, eu acho que era um homem. Vou começar a responder o campo morfogenético, tá, pessoal? Deixa as perguntas aí, porque o tempo que der eu vou responder, tá bom? Mas para uma consulta mais aprofundada, mais particular, é no privado. Deixa eu ver aqui, cadê o nome do rapaz? Meu Deus. Tem que ser na fila, gente, tá bom? Não dá pra eu passar na frente, não. Deixa eu ver se ele ainda tá aqui. Mas eu sempre pergunto se a pessoa tá na live, tá? Só lembrando que esse livro aqui que eu li o trecho com vocês chama-se As Cartas de Cristo. Quem quiser, manda no privado. Quem quiser, entra no... É o Miguel. Miguel, me fala se você tá aqui. O nome do meu gato é Miguel. Miguel, me fala se você tá aqui, que eu vou fazer sua leitura, ok?
Mas me responde aqui embaixo. Me responde aqui embaixo. Eu estou aqui e põe a pergunta de novo, tá bom? Por favor. Porque senão eu não vou responder a pergunta de quem não tá aqui, né, gente? Vamos lá. Vou descer lá pra baixo. Miguel, me fala se você tá aqui. 5 segundos pra você responder. Se você ainda tá aqui na live. Senão eu vou pra próxima. Vamos contar até 10 pro Miguel? Falei 5 segundos, vamos contar até 10. Miguel, você tá na live? Você tá na live, Miguel? Obrigada pelo Hertman. Quem foi que ativou? Deixa eu ver. A Ana ativou o Hertman. Obrigada, Eva. Oh, obrigada, Ana. Coloca aqui sua pergunta. Obrigada por entrar pro fã clube também. Gente, ó, eu acho que o Miguel não tá na live, mas, né, não teve paciência de ouvir a leitura das cartas. Mas não tem problema, tá tudo bem. Essa live aqui é para quem quer crescer. Para quem quer seguir em frente no caminho do crescimento. Vamos ver quem que é a segunda pessoa. Vai curtindo a live aí, pessoal. Energia de troca. O Miguel não tá na live, eu vou responder a próxima. É a Érica, né, Érica? Não, não é a Érica. Milene. Deixa eu ver quem é a segunda pessoa. Ellen. Depois passou para... Deixa eu me encontrar, pessoal. Pera aí. Eu acho que é a Fernanda. Fernanda, você tá na live? Fernanda, se você estiver na live... Fala, estou na live, curte a live, ativa o Hertman se você puder, energia de troca, e me manda pergunta aqui embaixo. Desci todinho aqui os comentários, ó, para poder responder você, Fernanda. Tá na live, Fernanda? Gente, tem que ter paciência, vocês põem as perguntas, tem que ter paciência de esperar para eu responder. Se você entra, põe a pergunta, aí você sai da live, como é que eu vou te responder? Oxi! Fernanda, você tá na live ainda? Põe aqui sua pergunta para eu te responder. Se não, vou responder de quem tá chegando e botando pergunta, senão a gente não vai para frente aqui na live. Fernanda, você não tá na live. Bom, gente, eu não vou procurar a pergunta de quem tá lá em cima. Faz assim para mim, coloca aqui a pergunta agora. Quem for o primeiro a pôr a pergunta é o que vai ser respondido, tá? Quem pôr o primeiro vai ser respondido. Vamos lá. Lembrando que é pergunta do campo morfogenético da família. Fernanda, não está na live. Beleza, eu vou responder então a Carla. A Carla que tá interagindo, quem tá interagindo. Tá bom, curti bastante, já tá ótimo, minha querida. E tá aqui comigo nas próximas lives também, tá? Tá aqui comigo, compartilhar quando eu lanço a live ou meus vídeos. Isso tudo é energia de troca e eu agradeço. Eu vou responder sua pergunta, peraí. Vamos responder, então, agora a leitura do campo da Carla. Carla gostaria de saber a energia do casamento dela. Carla Ganzotto Ambrósio e Jorge Acácio Alves. O que está atrapalhando o casamento ou que está auxiliando? Quais são as energias do campo familiar da Carla agora? Ana, eu vou responder a Carla, mas você gostaria de saber sobre o seu relacionamento? Mas que relacionamento é esse? É um casamento? É um namoro? Coloca seu nome e a sua pergunta direitinho, tá? Carla. Peraí. Carla Ganzotto, eu já vou te responder, tá? Me fala aqui também, vai conversando comigo nos comentários, porque aí o campo, ele vai respondendo mais rapidamente pra mim, tá bom? Vamos ver o que saiu aqui pra você. O campo mostra um vínculo verdadeiro, mas cansado. Como é que tá esse casamento? Quantos anos tem o seu casamento, Carla? O campo é um vínculo verdadeiro, existe amor entre vocês, Carla. Mas o campo revela um cansaço. 8 anos, até os 7 anos, a gente vive mais se adaptando à pessoa. Depois é que vem um pouco de compreensão, entendeu? Um pouco de eu recuo para você avançar. E dificuldades são essas. Vamos ver o que o campo tá falando aqui. Eu vou lendo e você vai me dizendo aqui as dificuldades, tá? O campo mostra um vínculo verdadeiro mais cansado.
Não é um casamento sem amor, é um casamento onde o amor ficou soterrado por pesos que não pertencem só ao casal. Você sabe disso, né, Carla? Eu acho que você já esteve aqui na live comigo. Quando a gente se casa, a gente interage com o campo familiar do nosso parceiro. Então, todos os problemas e cargas do passado dele, com a família dele, os tataravós, você acessa esses campos. Então, você pode adquirir coisas do campo familiar dele, entendeu? E por isso que é importante a união e que pelo menos, busque força energética e vibracional. Constelação familiar, terapia, e tá aqui numa live dessa e ler livros que ajudam, entendeu? Pra quê? Pra manter o equilíbrio. Você pega cargas dele, ele pega suas também, tá, Carla? Então, a sensação é de esforço constante, tentativas repetidas de fazer o certo. Tá acontecendo isso? Frustração por não se sentir vista e acolhida. Por acaso ele tá te negligenciando de alguma maneira? Você tá se sentindo meio que abandonada? Você não tá sendo reconhecida no que você faz em casa, no que você faz como esposa? Pera aí só um pouquinho que daí eu vou terminar de ler aqui e vou te dar uma dica muito especial que eu dei na outra live e vou dar nessa também pra você. O que está atrapalhando o casamento? A Carla está fora do lugar de esposa, apareceu aqui pra mim. O campo mostra a Carla ocupando energeticamente lugares de sustentação emocional, organização, controle do sistema e de quem segura tudo. Carla, delega um pouco pra ele, entendeu? Senta, conversa e fala, olha, tá pesado pra mim. Será que você pode me ajudar carregando esses fardos X? O que tá pesando pra você, Carla? Vamos supor, não sei se é, mas eu estou intuindo isso. Vamos supor que seja, Carla, só você que arruma a casa. Tudo. E ele sai deixando as coisas jogadas. Aí ele vira e fala, mas eu trabalho fora, eu trabalho muito. Aí você vai falar o quê? Eu também trabalho muito. Certamente você trabalha fora, as mulheres de hoje tudo trabalha fora, né? E a gente trabalha fora e trabalha em casa. Aí você vai falar pra ele, tá pesado pra mim. E não te custa arrumar a cama, colocar as toalhas molhadas pra secar. Não te custa pôr uma louça na máquina, ou pelo menos pôr dentro da pia, soltar uma aguinha em cima pra me aliviar o peso. Eu não sei se é isso, me fala se é. Mas é só uma sugestão. Ele não dá conta da parte financeira. Carla, não pegue essa parte financeira que ele não dá conta pra você. Quando você faz isso, você maltrata o seu feminino. Gente, hoje tá um negócio aí de que mulher não precisa de homem, que mulher não precisa de homem. Gente, é pro homem sim ganhar dinheiro, queimar os neurônios pra ganhar dinheiro. Entendeu? A mulher hoje dá uma ajuda, ok, mas mulher não pode queimar os neurônios pra ganhar dinheiro. Certo? A mulher tem que prover, nutrindo o homem amorosamente, se é que vocês me entendem. Sim, eu estou falando de SEXO. Estou falando disso. Só que para a mulher estar pronta para nutrir o homem assim, elas têm que estar felizes, ela tem que estar calma, ela tem que estar bem. E ainda assim, não é tão fácil a gente manter a rotina que o nosso parceiro quer nesse sentido de SEXO, ok? Aí fala assim, Fran, que coisa machista que você falou. Não, gente, eu estou falando de energia. Essa energia do SEXO, ela nutre o nosso parceiro. Ela faz com que ele tenha ânimo para correr pra rua e, ganhar dinheiro. Você tá entendendo, ô Carla? Só que você pegar pra você, ele não tá dando conta, eu vou pegar pra mim, vai quebrar o seu sistema aqui na sua leitura, sai, que você tá fora do seu lugar. Você tá saindo do seu lugar de esposa, de nutricionista do esposo, de amor para ele, de carinho, de atenção, de afetividade para a Mulher Maravilha, guerreira, muque, forte, para ganhar dinheiro, tá bom? É isso que apareceu aqui. Eu estou falando isso para você. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Cadê minha água, né, gente? A pessoa fala demais. Se tá fazendo sentido, comenta aqui comigo, Carla. Então, o que tá gerando em você? Isso aí que você falou, exaustão feminina, endurecimento, perda da leveza e da receptividade. E quando a mulher faz demais, o masculino recolhe. Se a mulher começar a pegar o peso demais dos problemas financeiros, o homem, ele recolhe, quer dizer, ele para de fazer dinheiro, tá? Se você entra
eu vou ganhar dinheiro, eu que vou tomar as rédeas da situação, ele para de fazer. Você já reparou em que quando a esposa ganha muito, o marido começa a ganhar pouco? Responde aqui, gente, porque essa pergunta não é só pra Carla, não, tá? Um montão de mulher acontece isso e elas não entendem que é o que? Ela tá saindo do lugar dela, de nutrição, de amor, de prover com energia os filhos e o marido e cuidar ali da casa o máximo que ela consegue e tá indo para o papel da Mulher Maravilha guerreira e daí a Mulher Maravilha guerreira não tem namorado. Vocês já viram um filme? Ela ama um cara e o cara morre. O que você faz com seu parceiro quando você toma o lugar dele de provedor? Ele enfraquece, ele morre. E eu falo isso por experiência própria porque eu já fiz isso muitos anos atrás. Eu tomei as rédeas da situação, comecei a... Entendeu? E aí meu marido ficou fraco, ficou triste. Por quê? Porque aí eu enfraqueço o meu feminino, não nutro ele com o que é necessário, certo? E daí ele enfraquece também, tá? Eu sempre ganhei bem e agora que eu não estou trabalhando, ele se atrapalha todo e não dá conta. Ele reclama que tá muito pesado. Carla, coloca tudo no papel, tenta se organizar, senta pra conversar. Também isso aqui é conselho de mulher para mulher, ok? Então faz isso. Além de ter a certeza de que você tá fora do seu lugar, que eu já te falei aqui. Eu vou terminar de fazer essa leitura. Peraí. Há uma forte lealdade às mulheres do sistema materno, tá? As mulheres da sua família são assim, fortes, guerreiras? Mulheres que sofreram e que foram fortes sozinhas, que não puderam depender de homem nenhum. O inconsciente da Carla diz, Carla... Se eu relaxar, tudo desmorona. Me fala pra mim se essa frase faz sentido. Se eu relaxar, tudo desmorona. Você pode, inclusive, parar de comentar, põe a mão no seu coração e fecha os olhos e fala. Se eu relaxar, tudo desmorona. Como você se sente falando isso? Me fala. Eu acho que você... Não vou falar o que você vai sentir, não. Me fala você. Se eu relaxar, tudo desmorona. Gente, se alguém aqui quiser fazer também, pode fazer. Se eu relaxar, tudo desmorona. Se você se sente mal falando isso, se te faz sentir mais cansada, você está no lugar errado de esposa e está tomando o lugar do seu marido. Pronto, falei. Sou assim mesmo. George, com a energia da retração. Eu vou falar do seu marido, Carla. O George, ele aparece no campo como alguém que sente que nunca é o suficiente. Ele evita confronto, ele corre das conversas. Ele se cala mais do que fala e ele guarda as frustrações dele, tá? Não é ausência de amor, é sensação de não ter espaço. Quando o masculino não encontra lugar, ele se afasta emocionalmente, ele se fecha e ele perde iniciativa. O que o seu campo está pedindo para auxiliar seu casamento? Vínculo de alma. Existe a conexão real, não é um encontro casual. Vocês se amam e se reconhecem no campo, Carla. Existe parceria, construção e desejo de pertencimento. Mas... E isso sustenta o casamento mesmo em momentos difíceis. Então, assim, as chances de vocês se separarem é zero praticamente. Mas, entendeu? A boa energia de continuidade. O campo não mostra ruptura, que eu disse aqui, tá vendo? As chances de vocês se separarem. Ele mostra pedido de reorganização. É um casamento que pode renascer em outro nível se os lugares forem respeitados. Nossa, foi linda a sua leitura do campo, Carla. Eu quero que você escreva aqui na tela se faz sentido para você, tá, Carla? Eu achei linda a sua leitura no campo. Vou pegar para mim essa leitura porque também tô passando por um momento parecido. Não saia do seu lugar. Ajude o seu esposo com seu amor e organizando as finanças para ele. Se tá pesado para ele, você fala para ele assim, ó, eu acredito que você consegue, você pode, você é forte. E é assim, é por aí. Tá bom, Carla? Se fez sentido para você, comenta aqui pro pessoal ver e dá like na live. Muito obrigada, viu? Eu amei sua leitura. Vamos ver se você gostou também. Gente, deixa eu ver quem é a segunda pessoa. É muito difícil de eu saber quem é. Os comentários, eles vão subindo. Nossa, muito obrigada por vocês comentarem. Vocês não têm noção, tanto que eu tô feliz de estar vocês todos aqui comigo. Então eu vou responder uma próxima pessoa. Eu acho que era a Fernanda, né, Fernanda? Não era você? Eu acho que era você. Eu não sei se era. Coloca aqui embaixo, porque é comentário demais pra eu buscar, pessoal. Quem que era a segunda pessoa depois da Carla? Uma pessoa perguntou aqui o que era o campo morfogenético. É o campo familiar, tá? Se você estiver aqui na live comigo ainda,
Todos nós vivemos em sistemas. O nosso primeiro sistema é o útero da nossa mãe. Quando a gente tá dentro da barriga da mãe, a gente tá dentro de um sistema. Quando a gente sai pra fora, a gente entra pro campo familiar. Entendeu? E existe uma energia que vibra em tudo. E esse campo familiar, ele conecta todos os familiares. Essa conexão transfere um para o outro sentimentos, pesos, lealdade, entendeu? E aí a gente às vezes tá ali amarrado na vida e não entende por quê. Mas é porque a gente tá amarrado com um ancestral, ou às vezes até com uma pessoa que tá viva, viu? Deixa eu ver quem vai me perguntar aqui agora, porque... O que é preciso para participar? Curtir a live, ativar o Hertman se puder, mandar presentinho e mandar a pergunta. Eu acho que a energia do relacionamento João, Marcelo, Máximo e Ana Cláudia dos Santos. Primeiro eu preciso saber que relacionamento é esse, tá, ô Ana? É um casamento? É um namoro? Pois é, menina, mas só que sabe, Carla, que é difícil de eu escrever no papel o nome... E também ir respondendo na live. Vocês não têm noção como é que fica a mente da pessoa quando ela tá ao vivo. Gente, a gente se cobra muito. A gente, não posso errar. Não posso, entendeu? Não posso falar bobeira, não posso falar asneira. Eu sou uma pessoa que eu xingo muito. Eu falo cada palavrão. E aqui na live eu tenho que me policiar pra eu não tá xingando. Gente, é sério. Você acha que eu tô brincando? Eu sou uma pessoa que xingo pra caramba. Sabe? E daí eu tenho que ficar preocupada em... É a Ana Santos. Fran, foi a Ana Santos. Ana Santos. Você tá aqui na live comigo? E vocês podem me ajudar, né, gente? Quando vocês respondem aqui embaixo, entendeu? Ô, Rosângela, minha amada, meu amor da minha vida, você também pode me fazer uma pergunta pro campo, tá? Pode me fazer pergunta pro campo. E eu respondo. Pra você, então, com todo amor. Fica tranquila, você é ótima. Ai, obrigada, assim, a gente não deve ficar se enchendo com elogio, não. Mas como eu ainda sou uma pessoa bem pequenininha ainda, tô crescendo, eu fico feliz com elogio sim, porque ajuda. É o seu namoro, Daisy. Mas assim, deixa eu descer aqui embaixo, que se a Ana tiver aqui, é a Ana que é a próxima, sabe? A Ana parece que saiu da live. Gente, se vocês entrarem na live, faz a pergunta... Não, a Ana não saiu, tá aqui. Se vocês entrarem na live, sai e não esperam responder a pergunta, não tem como eu responder depois. Porque é muita gente. Ana, eu vou responder você. Qual é a sua pergunta? Escreve aqui pra mim, por favor. Relacionada à sua própria vida. A sua própria vida, tá bom? Você vai crescer muito. Obrigada, querida. Eu aceito, tá? Eu aceito essa sua profecia aí. Ana, escreve aqui sua pergunta relacionada à sua própria vida, ok? Não pode ser sobre a pergunta da vida dos outros, não. Responde aqui. Ana Lúcia de Jesus e uma Francisca. Eu tô me confundindo com as Anas, gente. É Ana Santos. A energia do relacionamento. A Ana Santos quer saber a energia do relacionamento entre o João Marcelo Maximiliano e Ana Cláudia dos Santos. Peraí. Ana Cláudia dos Santos. A Ana Cláudia é você. Ok. A energia do relacionamento entre João Marcelo Maximiliano e Ana Cláudia dos Santos. O que impede esse relacionamento de dar certo? O que favorece esse relacionamento dar certo? O que o campo familiar da Ana responde para Ana agora? Ana, fica aqui na live que eu vou responder você, tá bom? Bom dia, Alane. Bom dia. Bom dia, Alane. Bom dia, Ana. A Ana, eu já tô falando Ana. Outra Ana, meu Deus. Vamos lá, vamos responder a você, Ana. Me fala também, vai conversando comigo como que tá seu relacionamento, tá? Igual a Carla fez aqui, tá bom? Eu vou te perguntando, você vai falando, tá? Respira fundo, seu campo tá aberto, você me permitiu e eu vou fazer a sua leitura agora. João Marcelo Maximiliano e Ana Cláudia dos Santos. A energia geral do vínculo, o campo mostra atração e reconhecimento, mas também instabilidade. Você sente essa instabilidade, Ana? Como é que é? É um vínculo que toca em feridas antigas, antes de oferecer segurança, tá? A sensação de aproxima, mas afasta. Desejo misturado com medo e esperança seguida de frustração. É assim que você está se sentindo? Bem isso.
Pois é, eu também tô sentindo aqui a insegurança. Não é um relacionamento vazio, tá? Quer dizer, ele tem ali sentimento no relacionamento, tanto da sua parte quanto da dele. É um relacionamento que pede maturidade emocional e ordem sistêmica. Vocês quer dizer, o que é ordem sistêmica? Cada um no seu lugar, tá? O que impede esse relacionamento de dar certo? Ana Cláudia com lealdade ao passado. O que tem no seu passado, Ana Cláudia? Você tem que fazer essas análises, tá? A constelação familiar, ela traz consciência, mas a pessoa ela tem que agir, tá bom? O campo da Ana mostra vínculos anteriores não encerrados energeticamente. Não necessariamente com uma pessoa específica, mas com dor antiga, rejeição, abandono, promessa inconsciente de não pertencer. Faz sentido, Ana, para você? Talvez não seja uma pessoa específica, mas você tem medo de ser abandonada, certo? Dor antiga de relacionamento anterior, e isso tá te deixando insegura no relacionamento. Deixa eu só responder o TikTok aqui, pessoal. Pronto. Quando vai dando 1 hora de live, ele me pede pra me dizer que eu não sou um robô. Deixa eu ver uma coisa aqui que você tá falando pra gente poder conversar. Chega, o olho encheu de lágrima. É bem isso. Gente, aí eu vou ter que entrar no meu método com vocês aqui. Não tem como, Ana. O que acontece? O olho encheu de lágrima porque você tá agindo na criança, tá? Eu tô vendo aqui você agindo na criança, ok? O que é agir na criança? Dor antiga? O que quis dizer isso aqui? Quando você era criança, você se sentiu abandonada, você se sentiu rejeitada e teve uma grande perda e não se sentiu pertencente, tá? Quando a gente tem a nossa criança ferida, gente, é muito difícil de avançar em todos os sentidos. Material, energético, espiritual. Não é só namorar, não é só ganhar dinheiro, não. Até espiritualmente a gente tem dificuldade de avançar. Por quê? Porque a gente tá com a nossa criança interior ferida, ok? E aí é que eu vou mostrar pra vocês mais uma vez. Aqui tem várias pessoas hoje que não estavam nas outras lives. Eu tenho um excelente projeto de cura que eu usei, é um método de cura que eu usei em mim. Foi ele que me trouxe até aqui. A pessoa assim, lúcida que vocês estão vendo aqui, com um olhar feliz e alegre, essa pessoa passou pelo processo que eu criei para passar para vocês. Entendeu? O que é esse projeto? Ele tem 3 vídeos. Cura da criança interior, reconexão com pai e mães internos, que são nossas raízes. Sem essa força a gente também não consegue avançar. E o corte de dependência emocional. Talvez, Ana, o que acontece contigo? A criança ferida e a dependência emocional. De quem? Dos pais. Entendeu? Aquela criança que foi deixada na creche, aquela criança que foi deixada com o vizinho para a mãe trabalhar, para o pai trabalhar. Ah, mas meu pai e minha mãe precisavam trabalhar. Ok, mas não te impede de se sentir abandonada. A criança não entende que o pai está indo trabalhar. Ela só entende que ela foi deixada na vizinha e que o filho da vizinha era melhor que ela, que o filho da vizinha ganhava a melhor parte da comida, e que quando o filho da vizinha batia nela, ela que estava errada. Quem aqui passou por isso? Eu passei por isso. Entendeu? O filho da vizinha era o primeiro em tudo e você era o último. Por quê? Porque você era só o filho da outra vizinha. Aí, seu pai e sua mãe estavam trabalhando, ok, eles não estavam errados, mas isso te causou dor. E essa dor a gente traz para a fase adulta e sofre. Então, gente, quem quer se curar da criança interior, reconectar com os pais e fazer corte da dependência emocional, me chama no privado que eu vou falar melhor do método. Eu não quero ficar falando do método aqui não, porque fica parecendo que eu tô impondo para vocês uma venda e não é. Então eu quero que me chama no privado quem tá pronto, quem tá disposto a se curar, ok? Vou terminar, Ana, de fazer sua leitura, tá bom? Então, o seu inconsciente, ele diz: se eu me entregar, eu me perco de mim. Você não tá se entregando, tá, Ana, nesse relacionamento. Você tá muito se segurando por medo de sofrer, tá? Aí cria suas defesas, testes constantes e dificuldade em confiar no seu parceiro. Fala pra mim aqui se eu tô fazendo isso. Se você tá fazendo isso. Não teve sua mãe ao seu lado. Eu já sabia. Só do jeito que você agiu aqui na live eu já sabia. Hoje ela é próxima, mas porque ter que fazer o que não fez quando eu era pequena. Tá, mas não cobra muito da sua mãe não, meu bem. Não cobra não.
Talvez com os sapatos que ela calçava na época você não dava nem um passo. Tô passando pano pra sua mãe? Não. Só estou te falando para olhar com um olhar mais amoroso. Será que eu, no lugar dela, conseguiria enfrentar a barra que ela enfrentou? Será que eu seria capaz? Só isso, só isso. Só tenta fazer isso. Mas assim, com a sua criança ferida, talvez você não consiga e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só que aqui na constelação a gente não julga. A gente não julga pai e mãe, a gente não julga criminoso, a gente não julga ninguém. A gente olha com amor, dá lugar a quem deve de ser, coloca cada um no seu lugar e as coisas se harmonizam por si só. Certo? Vamos terminar com sua leitura. Você tá se defendendo muito nesse relacionamento. Você tá cobrando do seu namorado, o João Marcelo, o que o seu pai não te deu, o que a sua mãe não te deu, tá bom? Mas com calma e com decisão de cura, você sai dessa, tá bem? Deixa eu terminar sua leitura, então. O João Marcelo com dificuldade de sustentar o vínculo. O João aparece com uma energia de boa intenção, mas com oscilação. Ele percebe que você tá insegura e também oscila, tá? A gente, quando se conecta com uma pessoa, uma sente o que a outra sente, ok? Não precisa nem falar. E a presença que não se mantém constante. Ele faz isso. O campo mostra um masculino que chega, mas que não ancora. Ele chega, mas não fica. Ele vai embora. Entendeu? Ele se aproxima, mas não se compromete por inteiro. Não está comprometido por inteiro. Isso afeta a sua ferida, Ana, e cria um ciclo de ele cobra, você se afasta. Ele se fecha e ele some. E vocês ficam nesse dilema. Acontece que você não tem como curar ele. Você tem como curar você. Você é responsável pela sua energia. Você é responsável pelo que você entende das ações dele. Você não é responsável pelas ações dele. E sim pelo que você sente e o que você faz com o que ele faz. Entendeu? Como ele age. Estamos querendo morar juntos, mas o meu medo toma conta de tudo e aí complica. Você quer se curar? Agora a pergunta é: você quer se curar? Você quer ter um relacionamento saudável? Me responde aqui. Você tá comentando e eu tô amando que você tá comentando, mas agora me responde essa pergunta. Você quer se curar? É isso que você tá buscando aqui nessa live? A cura do seu relacionamento? A cura da sua criança? A reconexão com seus pais? Entender o que é reconectar com pai e mãe? Você quer, Ana? Você quer. Então, o que você vai fazer? Você vai me chamar no privado, ou você vai me chamar no meu WhatsApp e vai fazer a sua cura. E vai adquirir o meu método, ou vai fazer uma constelação familiar. Porque só falar que quer a cura não muda nada. Você precisa tomar uma decisão, entendeu? E essa decisão, ela tem que vir de você. Não adianta você cobrar dele que ele faça alguma coisa, não vai adiantar nada. Tá? Ninguém muda com cobrança dos outros, certo? Eu vou só terminar sua leitura e ver quem é o próximo. Quem é o próximo da fila? Manda pergunta aqui embaixo, gente, que tem muito comentário. Eu não tô conseguindo mover lá pra cima pra ler todo mundo não, tá? Há um campo de reconhecimento de alma, tá? Só pra fechar. Eles se veem além da superfície. Existe amor entre vocês, tá? Existe amor. Existe admiração, atração real, curiosidade profunda um pelo outro. E isso não é comum. Isso favorece que vocês deem certo. Tá, Ana? Mas precisa fazer o que eu te falei. Fechando. Potencial de cura mútua. Em relacionamento tem função terapêutica. Que eu já te falei que é pra você fazer. Tá vendo que o campo não erra? Então, o João espelha a Ana onde... Oh, meu Deus, o povo chamando pra batalha. Eu não faço batalha. O João espelha a Ana onde ela ainda teme confiar. Ele está sempre te espelhando, viu, Ana? A Ana espelha o João onde ele ainda foge da responsabilidade emocional. Se houver consciência, ambos crescem. Fechou, tá? Fechou. Comenta aqui comigo se fez sentido pra você. Pelo que você falou, eu vi que fez, mas o seu comentário ajuda a live. Tap na tela. Quem puder, ativa o Hertman. Manda presentinho aqui, esse chapéuzinho, gente, pra mim. Pra botar aqui, ó, na minha veieira, que eu tô com os cabelos tudo branco. Entendeu? Sinto muito. Sim. Me chama no privado. Gratidão eu. A troca de energia foi maravilhosa. Gratidão eu. Mas me chama no privado pra você se curar. Gente, aqui na live,
vocês têm a leitura do campo, vocês têm uma conexão comigo, vocês veem que eu sou humana, que eu também tenho meus erros. Acabei de falar pra vocês que eu xingo doidado, entendeu? Cometo meus erros. Obrigada pela rosa, Deise, você vai ser a próxima. Vou fazer aqui sua leitura. Entendeu? E aí, vocês têm que chamar no privado pra fazer constelação, gente, tá? A leitura do campo aqui é tomada de consciência, mas e o passo a passo da cura? Bora lá pro privado. Bom dia, Rosa. Eu estou fazendo leitura do campo e agora vai ser a Deise. Deise, bora lá. Vamos abrir seu campo. Gostaria de saber a energia? Tá bom. A Deise, você pôs seu nome inteiro? Deise Smith. Gostaria de saber a energia do meu namorado, Deise Smith e Jefferson Sabino. Qual é a energia desse relacionamento? O que dá proporção para dar tudo certo e o que impede de dar tudo certo no relacionamento da Deise? Ativou o Hertman, obrigada, Deise. Mais uma rosa, Deise. Obrigada, obrigada. Beijinho. Muito obrigada. E é assim que a gente avança, né, pessoal? É assim que a gente avança. Mandou uma rosa, obrigada pela rosa. Já tô aqui fazendo sua leitura. Deise, vamos lá? E aí você vai conversando comigo, eu vou te perguntando se faz sentido, tá bom? Eu já abri o seu campo do seu relacionamento. Deise Smith, Jefferson Sabino. Olha, a energia geral. O campo mostra aqui pra mim um relacionamento com potencial real, mas que vive sob tensão emocional silenciosa. A conversa entre vocês, ela tá parada? Conversar tem que... No relacionamento tem que conversar, Deise. Fala aqui pra mim. Existe um sentimento, existe vínculo, mas há algo que não está sendo dito ou sustentado até o fim. Faz sentido, Deise? Vocês estão precisando conversar. O campo está pedindo movimento, conexão de conversa, de troca de informação. Sabe que a mulher tem mania de falar assim, ai, ele tinha que saber que ele tinha que arrumar a cama. Não, gente. Você tem que pedir para ele. Homem não tem que saber de nada não, viu? Homem é tudo bebezão. Vamos continuar aqui. A energia é de aproximação com cuidado, amor com contenção e desejo misturado com medo de se machucar. O que for fazendo sentido, você vai conversando comigo aqui, Deise. Não é um relacionamento frágil, é um relacionamento em fase de teste. Esse relacionamento é novo? É novo, Deise? Quanto tempo vocês estão juntos? Gente, eu tô me alongando porque tá me doendo tudo aqui. 2 anos? Então, é porque até os 7 anos, minha filha, a gente tem que se conhecer. Aí a gente vai se acostumar com a mania da pessoa, com muita coisa que a pessoa faz que a gente não gosta. Por isso que tá falando que é uma fase de teste. Até 7 anos, casamento. É casamento ou é namoro? O que que dá, ó, o que que o campo fala aqui, ó, o que que dá proporção para dar tudo certo? Que o afeto é verdadeiro, tá, Deise? Jefferson aparece no campo com sentimento real por você. Não é jogo, não é interesse vazio. É namoro? Então, namoro de 2 anos já tem que partir pro casamento, mas tá precisando de uma conversa aí, igual eu te falei no começo da leitura, tá? Aqui aparece o Jefferson no seu campo com sentimento real por você. Não é jogo, não é interesse vazio. Há carinho, vontade de estar junto, reconhecimento da sua presença. Tá vendo? Ele quer casar. É o que o campo responde pra você. Ele tem carinho, ele tem vontade de estar junto, ele tem reconhecimento pela sua presença. Tá faltando conversa. Você tá sempre muito desconfiada? Tá com a criança ferida? Vale pra você o que eu falei pra Ana. Gente, vamos fazer método de cura, tá? Vamos fazer o método de cura. Se a gente não se curar, a gente atrai parceiro que não vale a pena, ou então a gente cobra dele o que não é dele, gente. Poxa vida. A pessoa não tem que curar nossas feridas de pai e mãe. Somos nós que temos que fazer isso. Tá bom? Mas eu sempre sou muito desconfiada e isso me trava. Pois é. Ó, o campo mostra que vocês se completam. Você traz sensibilidade, percepção e profundidade. Ele traz estrutura, ação e pragmatismo. Ele é trabalhador? Me mostra aqui um campo de um cara bastante trabalhador, um cara provedor. Se ele for assim, minha amiga do céu, não perde não, pelo amor de Deus. Tá vendo? Homem provedor hoje tá faltando no mercado, viu? Tá faltando no mercado. Se cura suas feridas pra você não cobrar dele aquilo que não é pra ele te dar. Certo?
mimimi, choramingação, carência, desconfiança. Gente, se você só consegue confiar no seu parceiro, se ele te ligar de vídeo e te mostrar onde ele tá errado. Se você não confia, onde você tá? O que você tá fazendo? Aí o cara te manda por mensagem escrita. Eu tô em tal lugar resolvendo tal questão, certo? E você não acredita, cara, o relacionamento não tem proporção pra dar certo, não. Tá bom? Se você é assim, ô Deise, ciumenta, controladora, tá com a criança ferida. Tá bom? Vamos lá. Desejo de construir, ainda que com medo. Existe sim uma semente de construção no campo. Você mesma falou. Ele já te pediu em casamento e você ficou para trás querendo, né? Bom dia, Alexandra. Deixa a sua pergunta que eu vou tentar responder. Tem um monte de gente na fila. Existe uma semente de construção no campo, mas ela só cresce com tempo, confiança e espaço emocional seguro. O que eu acabei de falar para você, Deise? O que eu acabei de falar para você? Espaço emocional seguro é o quê? Cura a sua criança interior. Cresce. Fica uma adulta inteira de verdade. E aí você nem vai cobrar nada dele. Sabe por quê? Porque você olha e confia. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sou uma adulta tão segura, eu sou uma esposa tão segura, que eu nem pergunto ao meu marido o que ele tá fazendo. Eu sei o que ele tá fazendo. Eu tenho 20 anos de casada. 20 anos. Pensa, meu marido faz Uber em Portugal. Mulherada entra no carro dele com o rabo de fora. De vez em quando ele me conta, amor, a mulher entrou dentro do meu carro com a roupa toda transparente, com a saia tão curta que pareceu a calcinha da mulher. E eu não tenho ciúme disso, gente. A segurança aqui, ó, é forte. Eu confio no meu marido. Por quê? Porque eu sou uma adulta segura. Se você tiver com a criança ferida, qualquer coisa que ele te fale, você desconfia. Porque você tá cobrando dele algo que você quer do seu pai e da sua mãe. Deu pra entender, Deise? Deu pra entender, pessoal? Comenta aqui se faz sentido pra vocês também. Porque tem um monte de mulher aqui. E eu sei que isso não é só pra mulher, não. Tem pra homem também. Homem inseguro, você tá inseguro, ciumento, possessivo, tá procurando pai e mãe no parceiro. Tá errado, tá? Deise, só terminando aqui sua leitura. O que impede de dar certo? O campo mostra você com o coração atento, mas em guarda. E há medo de se doar mais do que recebe, repetir dores do passado, se perder no relacionamento. E o inconsciente diz, eu gosto, mas eu preciso me proteger. Isso cria distância emocional sem intenção. O relacionamento passado fica no passado. Escreve aqui pra mim, Eva, a nossa frase de guerra que nós gostamos. O passado não tem nenhum poder sobre mim. Guarda essa frase, Deise. O passado não tem nenhum poder sobre mim. Entendeu? O relacionamento do passado tá no passado. E no meu método de cura, você faz corte energético com esse relacionamento. E não tem mais esse negócio dele te mandar energia negativa. Entendeu? O passado não tem nenhum poder sobre mim. Escreve aí, Rosângela. Escreve aí, Eva, se você estiver na live. Eu, vou viver de passado. Passado não tem nenhum poder sobre mim. Ponto final. E é por aí, tá bom? Só pra fechar, o Jefferson tem dificuldade de se aprofundar emocionalmente. Por quê? Ele aparece como alguém que sente, mas que nem sempre sabe expressar. Prefere o silêncio ao conflito. Evita conversas profundas quando se sente pressionado por você. E isso pode gerar em você insegurança e sensação de não ter ser totalmente acolhida. É isso. Tá bom? Você entendeu, né, Deise? Então, é o que eu te falei. Fez sentido pra você? Quer se curar? Eu faço essa pergunta toda vez. Quer se curar? Me chama no privado, tá? Jaqueline, sobre o desapego e frieza da minha mãe comigo. Jaqueline, tap na live, ativa o Hertman se você puder, ou manda qualquer tipo de presentinho, agradeço, e eu vou responder sua pergunta, tá bom? Gente, eu tô respondendo pra quem tá embaixo, porque eu não consigo subir lá pra cima e ficar respondendo quem tá lá em cima, que não, nossa, é muito comentário. Como é que eu faço para ler isso tudo? Obrigada, Jaqueline, pela rosa. Muito obrigada. Eu vou responder, então, sua pergunta, tá bom? Jaqueline. Deixa eu só beber uma aguinha. Jaqueline, deixa eu manter esse comentário aqui, senão ele sobe.
Jaqueline Moreira. É esse o seu nome, né? Jaqueline Moreira. Um relacionamento difícil com a mãe. Por que que a mãe da Jaqueline é tão fria com ela? Por que que ela não consegue se conectar com a Jaqueline? O que que impede a mãe da Jaqueline de estar harmonizada com ela? O que que o sistema tem para falar sobre isso? Sobre o olhar das nossas constelações familiares? O que que o sistema tem para falar? Jaqueline, já te respondo, vou lendo aqui os comentários, tá? Ela é fria com você, né? Vai comentando aqui, vai me falando comigo que eu vou lendo os seus comentários e também isso faz com que o campo se abra mais, tá? Olá, Letícia, bom dia. Fica aqui na live com a gente. Gente, esse celular meu eu vou ter que trocar, viu? Porque a bateria dele vai pro saco rapidinho. Meu Deus do céu. Eu vou abrir, Jaqueline, seu campo com muito respeito, pedindo autorização dos seus ancestrais para que venha essa resposta para você, tá? Referente à mãe, ok? Vai me contando aqui alguma coisa da mãe, Jaqueline, pra gente poder ir o campo se movimentando. Cada coisa que você escreve, entendeu? O campo vai se movimentando e vai vindo mais intuições e respostas para mim, tá? Diferença comigo e meu irmão, não é só eu que vejo, todos notam. Bom, mãe narcisista, só de você falar isso eu já percebo, tá bom? Vamos lá, o que que apareceu para você no seu sistema? Não é acusando a mãe que a gente vai conseguir melhorar isso, tá bom? Mas é preciso reconhecer quando a mãe é narcisista. A energia do vínculo da mãe com a filha no seu campo morfogenético, Jaqueline. O campo mostra distância emocional antiga, não foi criada agora, tá? Não é falta de amor, é a incapacidade de afeto. Talvez sua mãe também não recebeu da mãe dela. Por acaso você conhece seus avós maternos? A mãe, a sua mãe aqui aparece para mim um campo, nossa, seu campo da pesado, muito pesado. Vou até fazer um pouquinho de EFT, gente. Quem quiser pode copiar o que eu tô fazendo, viu? Aqui, ó, batidinhas leves. E eu vou fazendo isso porque o campo da Jaqueline, seu campo é muito pesado, viu? Muito pesado mesmo. Ele precisa de ordem, ele precisa de reconexão, colocar as pessoas no lugar. Mas eu já vou fazer essa leitura. Deixa eu me fazer uma limpeza energética aqui. Isso que eu tô fazendo é EFT, tá, pessoal? E quem sentir no coração, pode me copiar, que as batidinhas que eu tô dando aqui é uma acupuntura com os dedos, tá bom? Pesado em que sentido? Energeticamente, eu como consteladora, eu sinto o seu campo. Quando você me permite entrar no seu campo, eu sinto o que você sente, eu sinto o que a sua mãe sente, tá? Vou fazer sua leitura então, presta atenção. A mãe aparece emocionalmente congelada, não por rejeição a Jaqueline, mas porque ela mesma não recebeu. Sua mãe não recebeu amor, tá? Ela fala isso, né? Você escreveu aqui e eu vi. Porque a mãe da Jaqueline não... por que a mãe da Jaqueline é tão fria? Por que sua mãe é fria? A mãe deu o que pôde, tá? Não o que lhe faltou. O seu campo sistêmico, isso é muito claro. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu, Jaqueline. A sua mãe vem de um sistema onde o afeto não era demonstrado, emoções eram reprimidas, sobreviver era mais importante que sentir. Ela aprendeu a funcionar, cumprir papéis, mas não aprendeu a nutrir emocionalmente. Nossa, campo pesado, cara. Deixa eu sair dessa energia, meu Deus. A frieza não é escolha consciente, é limite interno, tá? Dor não elaborada no feminino ancestral também. Você tá conseguindo me entender, Jaqueline? Escreve aqui pra mim se você tá entendendo, porque aí eu preciso esclarecer se você não estiver entendendo, tá bom? Escreve pra mim, você tá entendendo o que eu tô falando pra você? A sua mãe te deu o que ela sabia, ela não recebeu. Por isso que ela não conseguiu te dar mais do que ela não te deu. E ainda não consegue, tá? Há mulheres atrás da mãe que sofreram abandono, elas perderam filhos, parceiros e a própria infância, que endureceram para não enlouquecer. O feminino nesse sistema se fechou para sobreviver. Essa dor desceu como herança emocional até sua mãe.
Tá vendo quando às vezes a gente tem que parar de julgar e olhar para a dor da mãe? Se tentar olhar para a dor da sua mãe. Ela vem de muitas irmãs em épocas em que os filhos, época em que filhos homens ajudaria mais. Sim, eu super compreendo, entendeu? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Porque a mãe não consegue se conectar com a Jaqueline? Porque a Jaqueline toca na dor que a mãe evita. Ela olha pra você, ela lembra de uma dor. Como é que é a relação da sua mãe com seu pai? Os dois são casados? Como é que é? Me conta aqui. O campo mostra que Jaqueline é sensível, busca vínculo, que quer proximidade emocional, mas sua mãe não tá pronta pra isso. Sua mãe não tá pronta, não. Você tenta abraçar ela, tenta beijar ela, ou fala que ama ela por acaso e ela se afasta? Você quer um vínculo emocional com ela que ela não tá pronta, tá? Os antigos, eles não gostavam nem que a gente tocava. Eu fui no Brasil recentemente, eu percebi que eu abraçava o meu pai, e por mais que ele me ama, ele não aceitava o meu abraço, assim. Ele tinha dificuldade em eu tocar ele do jeito que eu tocava. Porque meu pai é velhinho, né, gente? A pessoa é narcisista por ser incapaz de amar. Sim, muitas vezes. Às vezes nem é incapaz de amar. Ela ama, mas ela ama do jeito dela, sabe? E eu vou chegar nesse ponto. Deixa eu terminar de responder a Jaqueline. Seu campo já se harmonizou um pouco só sobre... Que às vezes o campo ele quer ser olhado, entendeu? Ele quer ser visto. Ô, Jaqueline, seu campo melhorou muito. Só da gente olhar, tá? Só de você vir aqui e se mostrar disposta a olhar para essa dor da sua mãe. Sua mãe sofre muito, calada, tá? Ela sofre calada. Não tô passando pano pra mamãe, tá, Jaqueline? Não tô invalidando a sua dor, tá? A gente só tá olhando pra onde vem essa dor, tá bem? Ela vem de antes da sua mãe. E ela passou através da sua mãe e chegou até você. Então, a sua mãe se defende com frieza, silêncio, distância e rigidez. Tanto que bate a leitura do campo. Não é rejeição à própria filha, tá? É fuga da sua própria dor. O que impede a harmonização entre elas? A inversão de papéis. Em algum momento, Jaqueline tentou agradar, cuidar, entender demais e para merecer amor. Sabe quando a gente sai do papel e vai pro seu papel da salvadora? Deixa eu ser assim, assado para minha mãe me aceitar? Você faz muito isso. E aí, gera inversão de papéis, tá? No método de cura renascer do eu, você consegue curar isso tudo que você tá me falando aqui. Porque você corta vínculo com o sentimento de mãe narcisista, tá? Mas assim, eu nem vou falar essa frase, não é o caso da sua mãe narcisista em si. Tem muita dor reprimida ali, e é por isso que ela age dessa forma, tá? Nossa, aqui nesse seu campo, eu percebi a sua dor, mas eu percebi que a dor da sua mãe, ela é muito maior que a sua, tá? O campo mostra uma dor silenciosa em Jaqueline, porque ela não consegue me amar do jeito que eu preciso. Essa sua dor, ela é legítima, mas o sistema responde diferente. Aceite o que veio, o que faltou não virá dessa fonte. Porque não tem como vir um amor de uma pessoa que não recebeu amor, a não ser que ela seja uma quebradora de padrões, do jeito que eu sou. Eu não recebi amor, eu não recebi proteção, e eu fiz totalmente diferente. Quer dizer, eu falei, isso acaba em mim. E aí eu não passei para os meus filhos. Vocês conseguem perceber isso? Então, ô Jaqueline, é você que vai cortar isso. Ela não me ama como filha ou não sente esse amor. É claro que ela te ama como filha. Toda mãe ama o seu filho. Só que ela ama dentro das capacidades dela. Entendeu? Ela ama dentro das capacidades dela. Mas mãe não é santa não, viu? Mãe é ser humano. Mãe é ser humano. Lucas mandou o quê? Mandou um porquinho, Lucas? É sério? Eu não entendi. Obrigada, de todo jeito. Eu não entendi, porque eu não entendo nada desse TikTok. Eu tô aqui só fazendo meu trabalho sem entender bulhufas de TikTok. Mas ela me ama como filha. Ou não sente esse amor. Sente sim, sente sim, sente sim. Não se sinta não amada não, Jaqueline. E me chama no privado se você quiser uma cura mais aprofundada, tá? Porque aqui a gente tá meio que só tomando consciência. Mas mesmo assim, seu campo já se harmonizou bastante. Olha o que o campo fala pra você. Ancestralidade falando com você. Filha, você não falhou.
Mãe, você não conseguiu. Agora cada uma no seu lugar. Jaqueline, eu te convido a fazer um exercício. Gente, quem tiver sofrendo com problema com mãe, vamos fazer um exercício comigo aqui? Ele é para Jaqueline, mas ele vale para todo mundo que tá com um sofrimento com mãe narcisista. Ai, minha mãe isso e aquilo. Quem tá julgando a mãe aí, gente? Vai assim, ó. Põe a mão aqui no seu coração, faz uma espécie de um carinho aqui no seu coração, tá? Para ativar o chakra cardíaco. Jaqueline, e todos vocês que quiserem participar, tá? Tá todo mundo aqui na sala, tá todo mundo sentindo o campo. Respira bem fundo, puxa o ar, tá? E repete a frase que eu vou falar, ó. Até eu tô de olho fechado, que é pra falar pra minha mãe. Traz a sua mãe no seu coração, aqui na sua frente, na sua presença. E fala pra ela, mãe, você é grande e eu sou pequena. Repete. Mãe, você é grande e eu sou pequena. Eu, nesse momento, me abstenho de te julgar. Eu vou para o meu lugar de filha e você no seu lugar de mãe. E eu somente tomo a vida de você, sem julgamento. Respira, gente. Repete essas frases de cura. Deixa os ombros caírem assim, sabe? Quando você se solta e fala, mãe, eu não quero mais te julgar. Você me deu a vida. E eu quero te olhar com os olhos do amor. E respira, gente, ó. Respira. Deixa os ombros caírem, não fica tensa, não. E agora a frase mais poderosa, que eu mais gosto, é essa aqui, ó. A mãe no seu lugar, a filha no seu lugar. O campo pode descansar. A mãe no seu lugar, a filha no seu lugar. O campo pode descansar. Nossa! Comenta aqui comigo, gente, o que vocês sentiram? Porque eu fiquei... Nossa, eu fiquei leve. Jaqueline, seu campo se harmonizou muito. E eu até acredito que esse movimento simples de olhar e esse movimento que você fez do exercício, que eu tenho certeza que você fez, né? Pelo amor de Deus. Nossa, vai colocar sua mãe no lugar dela e você no seu lugar. Se quiser uma cura mais aprofundada, a gente faz a constelação, tá bom? Deixa eu só ler nos comentários aqui um pouquinho, pessoal. Ela nunca aceitou o tipo de carinho. Sim, eu compreendo sua mãe, compreendo, porque ela é antiga, cara. As mulheres antigas sofreram demais. Essa pessoa é narcisista por ser a pessoa é narcisista, eu já respondi. Hoje ela abraça em dia especial apenas, tá vendo? Eu tenho muitos pensamentos autodestrutivos, violentos. O que significa? Significa que você está desconectada da fonte, mulher, que você precisa ler, fazer uma autoanálise, procurar terapia. Vamos lá, quem falou isso foi a Blinda, Blinda. Eu entendo, ela sofre, ela é congelada. Vamos lá, eu tenho muitos pensamentos violentos, eu passei isso já. Eu quero dizer que nós podemos herdar traumas ruins? Com certeza, não sei não, viu? Põe um nome, mulher. Que nome diferente esse nome que você pôs no seu canal, não sei não, viu? Pois é, a gente herda, viu? Tá até na Bíblia isso, você não já leu lá na Bíblia? Podemos herdar não sei quantas gerações pra frente, pra trás? Eu tenho... Se o narcisista é assim, devido ao trauma do passado, será que com hipnose de regressão ele pode se curar? Então, o Caís ou Laís, não entendi, tá? Pode se curar, só que eu sempre falo aqui no canal, gente, a gente não tem que tentar curar o outro, a gente tem que tentar curar a gente. Porquinho do amor, Lucas, obrigada. A gente tem que curar a gente. Quando você se cura, ao seu redor se cura, tá bom? Entendeu isso? Tá? Vamos lá. Você pode olhar o meu? Morgana Freitas Santos, rejeição de pai e mãe. Posso olhar sim. Eu tenho muitos pensamentos destrutivos. Biblinda. Enviou flores, obrigada. Osana enviou flores. Eu tenho muitos pensamentos. Nossa, mas tá muito repetido isso aqui. Pera aí um pouquinho. Podemos herdar frequências ruins? Com certeza. Estamos sempre acessando esse campo.
Eu entendo também o lado da mãe, o ciganinha. Eu entendo. Gente, a live tá muito longa. Então, eu vou responder só uma pessoa agora. E daí eu tenho que encerrar. Tá na hora de buscar meu filho na escola, gente. Tá? Eu vou responder quem tiver aqui comigo na live. Eu nem vou ler o resto dos comentários, porque não dá. Eu vou responder agora. Quem fizer a pergunta agora, faz a pergunta. Se puder, ativa o Hertman. E desce coraçãozinho na live. Desce coraçãozinho na live. Desce. Quem vai fazer a pergunta? Meu pai me rejeitou na gravidez da minha mãe. Morgana, você consegue ativar o Hertman? Consegue ativar? Desce coraçãozinho na live que eu respondo. Quem ativou o Hertman que eu vou responder. Gente, porque é justo, é uma troca justa. Ativei, obrigada. Então, põe aqui sua pergunta, tá, Morgana? Que eu vou responder sua pergunta. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu tô respondendo a pergunta de uma outra pessoa e tudo que eu faço vale pra vocês também. Vocês viram aqui o exercício de cura com a mãe? Gente, esse movimento é muito poderoso. É muito poderoso. Você tá por fora de achar que não é. Esse movimento pode curar sua relação com a sua mãe, tá? Quem tava aqui na live não comentou comigo, mas eu quero ler o comentário de vocês do que vocês sentiram com esse movimento, porque eu fiquei extremamente leve. Obrigada pela Rosinha, obrigada, Miriam. Eu vou responder a Morgana, que ativou o Hetman pra mim, tá? Nossa, Miriam, você entra na live amanhã e me lembra que você ativou o Hetman e eu faço amanhã? Porque eu hoje não vou conseguir responder você, vou responder a Morgana que mandou primeiro. Morgana Santos, rejeição de pai e mãe. Morgana Santos, rejeição de pai e mãe. O que o sistema tem para falar sobre a rejeição do pai e da mãe da Morgana por ela, Morgana de Freitas? Ela realmente é rejeitada pelos pais ou isso é uma sensação da criança? O que o sistema tem para responder para Morgana? Miriam mandou Rosinha, mandou... Miriam, você ativou o Hertman, mandou Rosinha, não te respondi. Oh, meu Deus. Desculpa. É muita gente. Por isso que eu falo, né? Fica atenta aqui na live. Se você perceber que eu tô terminando uma pessoa, pra você poder mandar a sua, tá? E essa aqui agora é pra Morgana. A questão de rejeição dos pais. O que o seu sistema mostra? Morgana foi realmente rejeitada pelos pais? O campo responde Morgana com muita clareza. Obrigada, Rafinha, pelas asinhas. Obrigada. Não há rejeição consciente do nível adulto, tá? Há uma rejeição vivida no nível da criança. Quando a gente acha que tá rejeitado pelos pais, gente, geralmente é a criança que tá vendo isso. Isso muda tudo, tá? Morgana, a diferença entre rejeição real e rejeição sentida. No nível do sistema, os pais da Morgana aparecem como emocionalmente limitados, sobrecarregados por suas próprias histórias e desconectados de si mesmo. Faz sentido, Morgana? Você teve pais que sofreram bastante? Como é que foi seus pais? É sempre bom olhar para os pais, tá? Pra gente poder entender. Às vezes a gente tá olhando assim, ai, meu pai não olha para mim, meu pai, ele tá ali, ó, olhando a própria dor dele, entendeu? Trabalhou muito criança, apanhou muito. Nossa, era terrível as gerações anteriores. Pois, então, tá vendo? Eles não tiveram recurso interno para oferecer presença emocional. Isso não é rejeição ativa, tá? É ausência emocional. O nível da criança da Morgana. A criança não entende a ausência como limitação do adulto. É o que eu falei pra vocês sobre mandar pra creche, sobre mandar pro vizinho, né? A gente fazia. Obrigada, ativou o Hertman, obrigada. Maure Suelen, ok. Ó, Morgana, seus pais, o sentimento que você sente é assim, né? Os meus pais não me veem, é porque há algo de errado comigo, não é? Você fica com aquela carência, os meus pais não olham pra mim, o que eu tenho de errado, né? Será que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu sou muito ruim, eu sou muito fraca, entendeu? É a fala da criança, tá? É a fala da criança. Então o sentimento de rejeição nasce dentro da criança. Não porque os pais rejeitaram, mas porque não conseguiram se vincular, tá bom? Por que essa sensação foi tão forte em Morgana? O campo mostra que a Morgana é muito sensível, perceptiva e emocionalmente profunda. Você é uma pessoa bem amorosa, né, Morgana? O seu nome já fala que você é uma pessoa amorosa, sabe? De amor, tá?
Você é uma pessoa muito emotiva, muito carinhosa, certo? Então isso gera em você de também querer do outro que seja uma pessoa amorosa, entendeu? Crianças assim se sentem não visto, não dito, tá? Um vazio do afastamento energético, emocionalmente que você sente. Tudo, a pessoa amorosa, tudo ela sente no emocional. Porque é ali o ponto fraco dela, o de sentir. O que realmente tem acontecido no seu sistema? Se sente não amada, assim. Os pais da Morgana, pais desconectados da própria dor. Os pais da Morgana vêm de sistema onde sentimos que não eram acolhidos, que as crianças precisavam se adaptar e sobreviver, entendeu? Para ter prioridade, tá? Atrapalha nos relacionamentos, sim, com certeza. Seus pais não rejeitaram você, tá, Morgana? Eles não souberam se vincular com você. Às vezes o pai estava indisponível, por isso que você conheceu ele só aos 9 anos. O que o sistema tem para responder a Morgana agora? Você não foi rejeitada, você foi uma criança que se sentiu rejeitada. Existe uma diferença entre ser rejeitada e se sentir rejeitada. E a falta não começou em você. Foi o mesmo sentimento que seu pai e sua mãe também sentiu, tá bom? Você não precisa mais viver tentando ser escolhida. Basta você curar sua criança. Tá, meu bem? Basta você curar a sua criança. Quando a criança tá cuidada, protegida aqui dentro do seu coração, você consegue olhar melhor para seus pais com mais indulgência. Me chama no privado. Gente, toda hora eu repito aqui na live. Me chama no privado para vocês entenderem como funciona o método de cura, tá? O preço dele é tão pequenininho que o valor dele, nem sei falar para você. Chama no privado. Você vai receber no seu WhatsApp o link com os vídeos que é privado lá no outro canal. Ele só é para quem adquire o método. E a cura é profunda. Eva, você tá aqui? A Eva adquiriu o método. Ela tem para falar o que ela sentiu, tá? Essa cura da criança que é essencial, entendeu? Meninas, olha só. Ai, ai. É tanta pergunta. Que bom, que maravilha, que bênção. Eu tô adorando vocês aqui. Só que eu tenho uma vida particular, meu filho tá me esperando para buscar na escola, eu tenho que dar almoço para ele e voltar, tá? Então eu vou responder aqui só intuitivamente, sem abrir o campo. O campo tá aberto, na verdade, mas sem perguntar pro campo. Um sentimento herdado de pai e mãe. Eu sofri muito e muitas perdas, isso atinge para os meus pensamentos negativos. Olha, Rafinha, eu li seus comentários acima, e o que acontece? Não é só energético. Não é só espiritual. Você já procurou ajuda física? Já foi no médico? Já viu se tem alguma coisa no físico? Porque aqui a gente trata da parte espiritual, da parte energética, com constelação, com terapia, tá? E até conselhos mediúnicos e espirituais eu estou apta a dar para vocês. Eu sou médium de incorporação e eu trabalhei no centro espírita 17 anos. Entendeu? Então eu posso falar com propriedade muita coisa aqui que eu sou intuída, que eu tenho a minha Kira querida aqui que tá sempre me ajudando, entendeu? Que é a minha mentora espiritual. Mas tem coisas que a gente tem que ir pro físico, tá, Rafinha? Cuidado com esses sentimentos de autodestruição, entendeu? Esses sentimentos autodestrutivos tem que procurar ajuda. E se for uma ajuda energética, espiritual e constelação familiar, é no privado. Aqui na live eu consigo só por consciência na mente de vocês, mas não consigo entrar no seu campo e fazer sua constelação aqui ao vivo com todo mundo, não. Tem que ser uma pessoa de cada vez. E também é bom que é um particular, né? Não sei não, viu? O sentimento herdado de pai e mãe. Sim, a gente herda, sim. Por que não consegue perdoar o ex? Você não consegue perdoar o ex, meu bem, porque você tem vínculo energético com ele, tá? E também tá com a criança ferida. Quem não perdoa tá com a criança ferida. O adulto, ele leva tudo pro racional. Ele resolve tudo com questões do tipo assim, você não gosta de mim não? Então vai te lascar. A criança faz o quê? Chora, bate o pezinho e fica exigindo do outro aquilo que não tem mais pra dar. Respondi sua pergunta? Não sei não. Respondi. Beleza, vamos só ver mais umas 2, 3 perguntas aqui. Por que você não consegue encerrar os ciclos? Depende de que ciclos que você tá falando, meu bem. Tá? Pode ser procrastinação, pode ser TDAH, pode ser tanta coisa, depende dos ciclos. Mas sabe o que eu quero que você faça?
volta pra live amanhã. Eu abro a live às 11 horas de Portugal, às 11 horas da Europa quase toda, tem umas diferencinhas, mas, gente, procura saber, porque eu tô em Portugal. Qual que é o horário da Itália, se você mora na Itália, se você mora, o lugar que você mora, pra você poder entrar na live. 11 horas de Portugal, 8 horas do Brasil, tá bom? Porque daí eu consigo responder vocês melhor. No comecinho da live, a live tá vazia, eu não consigo, e eu posso responder quem tá primeiro, entendeu? Aqui que a Eva falou, Eva, obrigada, minha linda, você é uma fofa. Gente, adquiram um método, ele é muito curador. Gente, é curador mesmo, e eu tô indicando pra vocês, porque eu me curei com ele, poxa vida, né? Então, amanhã eu posso fazer a pergunta. Pode sim, Miriam. Eu vou anotar seu nome aqui, Miriam. Você vai entrar na live e vai falar assim, bom dia, Fran, é a Miriam. Ontem eu ativei o Hertman e eu quero ser a primeira da fila. Pode ser? Você faz isso por mim? Eu te agradeço, tá? E a Rafinha também, Rafinha, eu não consegui responder, abrir o seu campo, responder sua pergunta. Você também ativou o Hertman, certo? Então, olha pelo horário de Portugal e do Brasil, amanhã, às 11 horas. Amanhã? Peraí, amanhã é sábado? Vou sim, vou abrir a live, porque eu tô pensando em abrir a live só de segunda a sexta. Mas, pra crescer o canal, que ainda tá pequenininho, gente, eu vou abrir sábado e domingo. Mas sim, não vai ser todo sábado e domingo não, viu? Porque senão eu não dou conta. Então, ó, Mauricele também ativou Hertman. Vocês, meninas, amanhã, entra na live no horário que eu tô abrindo a live, certo? E fala pra mim que vocês ativaram o Hertman, que foi Rafinha, Miriam. Cadê minha caneta? Deixa eu anotar. Senão amanhã eu vou ficar perdida. Ativaram o Hertman. Eu vou pôr aqui. Rafinha. Peraí. Foi Maura. Foi Miriam. Foi a Rafinha, né, Rafinha? Se amanhã vocês quiserem ativar de novo, eu agradeço. Isso ajuda a live a subir, gente. A Maura Suelen. Maura Suelen. Essa eu já anotei. Maura. Maura, vocês três, meninas. A Miriam eu respondi. Miriam. Tem a Miriam. A Miriam também guardei aqui. Eu respondo vocês amanhã, tá bom? Eu tenho que buscar o meu filho na escola, dar almoço pra ele, levar ele de volta pra escola, que aqui em Portugal o horário da escola é integral, certo? E aí eu vou responder as perguntas de vocês amanhã. Mas enquanto isso, gente, eu acho que eu vou cortar o pedacinho, vou botar o exercício aqui no canal. O exercício pra curar a mãe. Se vocês não fizeram, façam, gente. Isso já dá uma deslanchada tão boa. Rosângela já fez exercício pra curar a mãe. Comenta aqui, Rosângela. Como é que é maravilhoso, né? E daí, o que acontece? A vida flui. Tem que curar pai e mãe dentro do coração da gente. Tá bom? Deixa eu terminar só de ler os comentários de vocês. Eu fico com uma dó de fechar a live com vocês aqui comigo, gente. Que lindo, tá crescendo, tá vendo? Eu falei que eu ia crescer nesse canal do YouTube, no canal da live, no canal do TikTok, nos canal tudo. Ter vocês aqui comigo é muito bom. Muito obrigada, pessoal. Gratidão. Eu que tô agradecida, Eva. Eu que tô agradecida, tá? A vocês todos que mandaram Rosinha, mandaram Hertman. Obrigada, Rafinha. Eu também acho que eu mereço. Que eu tô aqui, ó, batalhando. E eu vou conseguir. E eu quero vocês aqui, tá? Então amanhã, não se esqueçam, entra e fala. Fran, ativei o Hertman. Eu vou conferir os 3 nomes aqui, ó. Maura, Miriam e Rafinha, tá bom? Até aqui, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Amanhã você pergunta, não sei não, viu? Mas aí você me fala seu nome, tá? Porque eu não vou ficar te chamando assim, né? Pelo amor de Deus, tá bom? Simone, as respostas vão vir amanhã, às 11 horas de Portugal, 8 horas do Brasil. Eu preciso fechar a live por compromissos aqui no plano físico, né? Volta amanhã, tá? Vê o horário certo pra você aí no país que você tá. 11 horas de Portugal, 8 horas do Brasil. Essas são as únicas horas que eu tenho. Um beijo, meninas. Muito, muito, muito obrigada por estarem comigo até o fim da live. A gente volta amanhã. Um abraço.